Isso aqui é uma rápida introdução sobre o vídeo que eu vou botar agora, que explica, para quem não sabe nada, a montagem de circuitos eletrônicos. É a montagem dessa plaquinha aqui. Eu quero só alertar que ficou um vídeo muito grande e que você não é obrigado a assistir o vídeo todo. Você pode ir pulando as partes que você já sabe que não te interessa e ir para o que te interessa. Lembrando que eu vou dar detalhes sobre tudo que a pessoa precisa saber para trabalhar com montagens de placas. Então vou falar sobre solda, sobre ferro de solda, sobre seguir as trilhas aqui da placa, sobre tudo. Então por isso é que ficou grande. Então se você puder assistir todo, vai ser muito bom para você e para mim. Se você não quiser, você pode ir pulando e assistindo a parte que te interessa. Vamos lá. Nesse vídeo, eu vou explicar a você que gosta de eletrônica, mas que não sabe nada, um pouquinho de eletrônica, usando kits que vendem no AliExpress. Kits para montagens de circuitos básicos, circuitos fáceis. E esse circuitinho aqui, por exemplo, é um circuito que ele é destinado a ensinar lei de Ohm, que é a lei fundamental da eletrônica, como é que funciona essa coisa de voltagem, corrente e resistência. Ensinar a soldar, ensinar a montar circuitos, você olhar um circuito e saber como montar, como colocar componente numa placa, como soldar, tipos de solda, tipos de ferro de solda, ou seja, tudo que você precisa saber para começar a brincar com a eletrônica. Para poder olhar, por exemplo, um kitzinho e falar, eu vou comprar porque eu vou saber montar esse negócio aqui. Então, se você gosta desse assunto, eletrônica, se você um dia quis aprender a mexer com esse tipo de coisa, nesse vídeo você não vai sair sabendo consertar televisão, nem computador, nem montar nada. Mas você vai saber um pouquinho sobre eletrônica básica, sobre como funciona a eletrônica bem rasteira. Adianto que eu não sou cientista, eu não sou professor, mas eu acredito muito num ditado que diz que em terra de cego quem tem um olho é rei. Então se você que olha para um circuito eletrônico não consegue ver nada, eu acho que com o pouco que eu sei eu vou conseguir te explicar alguma coisa. Então vamos lá, vamos assistir o vídeo que vai ter coisa que você não sabe. Vamos lá. Vamos ver então o que vem nesse kit. Não vem solda, isso aqui não vem ferro de solda, não vem nada, vem esse saquinho. Vem essa caixinha aqui com esses parafusos que é para você botar aqui na plaquinha. Vem essa peça aqui, que é um LED, que praticamente todo mundo conhece. O LED é uma lâmpadazinha que na verdade ela se difere das lâmpadas comuns, porque ela é uma lâmpada que só conduz de um lado para o outro, ou seja, ela conduz numa polaridade e não se você inverter os fios ela não conduz, não acende. Então, na verdade ela é um diodo que emite luz, por isso esse nome, LED. Light é emissor diodo, ou seja, diodo emissor de luz. Vem essa peça aqui, que é a peça mais comum da eletrônica, que é um resistor. Resistor são essas pecinhas aí, coloridinhas. Esses resistores não têm os mesmos valores, e o valor dele varia de acordo com a coloração. Então, por causa da cor de cada uma dessas coresinhas aí, ele tem um valor diferente. Eu vou explicar como é que se lê isso. Vem isso daqui
que é um conector fêmea para plug. Esse plug aqui é um plug P4. É um plug, o código desse plug aqui é um plug P4, e esse aqui então é um conector para plug P4 mono. E vem esse negocinho aqui que é caro, bonitinho pra caramba. Isso aqui, na verdade, são interruptores. É um bornezinho de interruptores com 8 interruptores. Isso aqui não é nada diferente daquele interruptor que liga a lâmpada da tua casa. Só que esse aqui é pequenininho para você botar nisso aqui. Já viu que ele vai ficar posto nessa posição aqui. Isso daqui é uma placa de circuito impresso, que muitos, para economizar palavras, chamam de PCI, placa de circuito impresso. Essa daqui, por um acaso, ela é bem didática. Ela vem tudo escritinho, o que vai colocar em cada um dos buraquinhos, e ainda vem aqui escrito, ó, a tensão que vai alimentar e uma formulazinha da lei de Ohm, que a gente vai falar sobre. Então ele explica a tensão dos LEDs, ele explica a tensão da fonte e ele explica a corrente que consome com cada uma dos resistores. Então essa chavinha aqui, a gente vai ligar os resistores e vai perceber que, de acordo com o resistor que está ligado, o LED vai ficar mais intenso ou menos intenso, porque a corrente vai ficar maior ou não. O que a gente pode falar sobre placas de circuito impresso, rapidamente, é o seguinte: isso aqui é uma placa toda de cobre. Só que em alguns lugares ela é recortada, esse cobre é recortado para fazer a corrente elétrica seguir um caminho. Então onde está verde aqui, ó, é cobre, conduz. E aqui você nota que tem uns recortes, ó. Olha os recortezinhos aqui. Então ele força esse recorte, força com que a corrente que entrou nesse buraco aqui, por exemplo, obrigatoriamente venha para cá. E aí a peça que está soldada nesse outro buraco aqui de baixo, ela vai ser ligada provavelmente nesse buraco aqui, e aí conduz a corrente elétrica para cá. E aí ela vai fazendo, ó, você vê que aqui onde está a peça, daqui para cá já tem um pouquinho de cobre, ó. E aí a corrente vem para o meio, e assim é feito o circuito impresso. Aqui, por exemplo, ó, diz que a entrada da energia é aqui, ó, mais e menos. Ela pode ser tanto aqui no plug, conectada aqui nesse plug, como pode ser também ligado no fio, aqui no mais e no menos. Vamos seguir o mais rapidinho, só para a gente entender. Ó, o mais é esse buraco aqui de cima. Você nota que esse buraco aqui, ele está isolado, ele foi cortado, o cobre, porque isso aqui, ó, isso verde aqui é cobre, o outro verde também é cobre, mas o circuito, o caminho do cobre que está soldado nesse buraco aqui, ele foi recortado e foi conduzido para cá. Então, note que só tem positivo por aqui, conduzido para cá, e aí ele é conduzido para cá, ó. Ó, o caminho dele aqui. Você tá vendo ali no 2? O caminho do positivo, ele vem por aqui. Aí ele passa aqui por cima e vem para cá para cima, ó, para todos os pininhos da chavinha. Então, toda vez que a gente ligar essa chavinha, qualquer lugar que a gente bote ela no on, que aqui tá toda para baixo, tá toda no off. Então, em qualquer lugar que a gente bote essa chavinha aqui no on, ele vai fazer o positivo vir para baixo.
Então é desse jeito aí que é feito uma placa de circuito impresso. É uma placa que conduz a energia elétrica através de um caminho que a gente quer. E aí eu conduzi o positivo até a chavinha. E aí eu vou saber, ligando aqui a chavinha, eu vou saber que eu estou conduzindo o positivo para um lugar que eu quero. Provavelmente ele vai ser ligado para cá, ele vai vir para cá, ele vai ligar um LED. Então quando eu ligar esse pino 1 aqui, ele vai ligar o LED que está ligado aqui embaixo. É desse jeitinho aí. Essa peça daqui, ela é colocada aqui. Colocada aqui, a gente vai ver que o positivo chega aqui, ó, bem nesse pino aqui, nesse pininho aqui do meio. E é o pino que é ligado nesse pitoquinho aqui do meio. Se você medir com um multímetro, e eu vou mostrar, desse pininho aqui do meio para cá, para essa bundinha aqui, que é onde coloca o positivo, onde entra o positivo, você vai perceber que o positivo entra aqui bem no meio. E é assim, todo plug P4 tem um buraquinho no meio, e nesse buraquinho é o positivo, e é exatamente o positivo que entra nesse pino aqui. Então é outra coisa que a gente percebe. Toda vez que a gente for ligar um conector fêmea desse aqui, a gente sabe que o meio é o positivo. E a gente sabe que ele vai ser ligado no buraco aqui, que é correspondente ao positivo. Vamos agora aprender a coisa mais importante que existe para quem quer conseguir montar alguma coisa, que é o ferro de solda e a solda. Ferro de solda, qualquer um serve? Sim, qualquer ferro de solda serve. Só que para você montar placas de circuito impresso, como essa aqui, olha a distância que tem entre essas soldinhas aqui. É bem pequenininha, não é? Você precisa de um ferro de solda de potência baixa e de ponta bem fininha. Para montagem de placas de eletrônica, o ideal é ferros desse tipo aqui. Ó, eu tenho esse outro aqui, mesma coisa. O importante é ele ter esse corpo aqui, porque com esse corpo aqui, você consegue fazer isso, ó. Tirar isso e trocar a ponta. Olha aqui a quantidade de ponteiras que existem para esse tipo de ferro. Então você consegue, com esse tipo de ferro, botar a ponteira que você quiser, desde que você compre a ponteira. Qual é a potência que a gente tem que ter de ferro? Esse aqui é de 60 watts. Ideal. Aqui você pode ajustar a temperatura que você quiser. Você bota na temperatura que você quiser. O ideal é deixar aqui perto de 300 graus. Esse aqui é de 80 watts. Ele tem controle eletrônico, onde tem um display. Precisa ser de 80? Não precisa. Para montagem de eletrônica, basta 60. Pode ser aquele ferro grandão, com aquela ponta grossona? Não, não pode ser aquele. Pode ser um ferro com ponta fininha, de potência alta? Você não vai achar. Geralmente os ferros de potência alta têm a ponta mais grossa, então a ponteira tem que ser fina. O ideal é desse tipo aqui. Eu vou deixar o link desse ferro. Por quê? Porque esse ferro aqui foi muito barato. Ele está uns 20 reais no AliExpress. Só que no AliExpress você só vai achar ferro de 220 volts. E não, se você mora num lugar que a rede é 127 volts, não dá para usar esse ferro. Então o melhor é procurar no Mercado Livre um ferro de 60 watts. Ferro eletrônico, tem que ser eletrônico. Ferro eletrônico de 127 volts, 60 watts. Tem vários anúncios. Geralmente quem vai montar coisas de eletrônica
Quem quer começar a trabalhar com isso, a brincar com isso, não tem solda em casa. E aí vai comprar aqueles tubinhos de solda que vende nas lojas. Você precisa prestar muita atenção. Não comprar solda no AliExpress, infelizmente. Porque as soldas do AliExpress, a gente não tem controle sobre a qualidade delas. Então comprar as soldas nacionais no Mercado Livre ou em loja de eletrônica. E eu tenho um vídeo que mostra como é que é a qualidade de cada tipo de solda baseado na cor do carretel. É respeitado isso aqui nos fabricantes do Brasil. A cor do carretel diz qual é a qualidade da solda. Então, nunca compre tubinhos de solda de cor amarela. Porque as soldas de cor amarela são com concentração de 50% de estanho e 50% de chumbo. Nunca em forma nenhuma compre a verde, que a verde tem menos estanho ainda, tem 60% de chumbo e 40% de estanho. Quanto mais estanho, melhor. Então, a melhor solda para você trabalhar com isso daqui, a melhor que eu digo é a mais barata com relação ao que vai funcionar, é a azul. Você tem tubinhos de solda azul. Ela tem 60% de estanho e 40% de chumbo. Melhor que a azul tem essa laranja, mas a laranja só vende em carretéis assim, grandes, e elas são caras. Que elas são 63% de estanho e 37% de chumbo. E quanto à grossura da solda, espessura do fio de solda, você nunca deve comprar solda de 1,5 mm de espessura. A espessura mínima que você deve comprar é essa aqui, 1 milímetro de espessura. A solda azul tem muito dela, de 1 milímetro. É a melhor porque é a mais custo-benefício melhor, é a mais barata com relação ao que você vai ter. Mas existem soldas melhores. Existe solda, ó, a azul não tem dessa. Eu acho que tem, mas é difícil ter. Que é essa solda aqui, que é a solda de 0,5 milímetro. Ó, ela é mais fina do que essa aqui, que é 1 milímetro. É 0,5 milímetro. E geralmente vem nesse carretel cor de abóbora. Muito boa para eletrônica. Essa seria a ideal para soldar aqui. E melhor que essa é essa aqui, ó. Ó como ela é mais fina ainda. 0,3 milímetros. Também 63% de estanho e 37% de chumbo. Essa aqui não é tão boa. Ela é mais para circuitos SMD, circuitos assim de eletrônica fininha. Você precisa botar muita solda no lugar onde você vai soldar. Acaba sendo mais difícil. Então a melhor seria cor de abóbora de 0,5 milímetro, mas é difícil e é cara. Então a que você deve comprar é a solda azul de 1 milímetro. Essa aqui funciona e vende fácil e é boa. Agora vamos aprender sobre estanhar ponta de ferro de solda. A ponta do ferro de solda, se você olhar legalzinho, você vai ver que essa pontinha aqui, ela tem uma cor diferente daqui. Essa ponta aqui, ela é de cobre. Só que ela é tratada com níquel. O níquel pega solda, junta com chumbo bem. E essa outra pontinha bem pequenininha aqui, ó, ela é estanhada. Ela tem estanho. Por isso facilita pegar a solda. Só que para evitar que teu ferro de solda fique preto e pare de soldar, fique oxidado, quando você liga um ferro de solda, ele começa a esquentar a ponta e essa ponta oxida com facilidade. E aí fica preta e a solda não solda. É necessário que você estanhe a ponta. Então, ó, eu liguei o ferro de solda agora, ó. Acabei de ligar ele na tomada. E assim que você liga um ferro de solda novo, ou um ferro de solda que a ponta esteja limpa,
é necessário que você comece a tentar estanhar. Tá quente já? Tá quente, tá queimando o dedo. Aí você começa a testar com a solda se ela já derrete aqui. É necessário fazer isso. Você não pode ligar ferro de solda novo e deixar ele ligado ali esperando para usar, senão estraga a ponta. Você vai ter que limpar de novo. Então a primeira coisa que você precisa fazer com ferro de solda novo é estanhar a ponta dele. Pegar a ponta e ficar passando o fio de solda até ele esquentar para derreter. Por quê? Porque aí você vai jogar estanho, ó, começou a derreter. Você vai pegar o estanho e vai, ó, a gente passa nele todo. Ó. Passou nele todo. Agora, acabou. Você pode usar teu ferro com facilidade a qualquer momento. Vou estanhar tudo, ó. Toda a ponta, toda, toda. Olha lá, tá tudo estanhado. Então eu posso desligar esse ferro a hora que eu quiser e na hora que eu ligar ele tá pronto para usar. Ele vai funcionar direitinho para soldar. Se você só ligar o ferro de solda e deixar ele quente ali esperando para soldar, ele vai estragar, vai ficar tudo preto e não vai soldar legal. Então, estanhar a ponta do ferro de solda é a primeira coisa que você faz quando você compra um ferro de solda novo. Só uma pequena observação, você está vendo que eu joguei essa solda aqui e ela não machucou esse troço. Isso aqui é uma manta de silicone. Isso aqui aguenta temperaturas altas. A gente pode jogar solda derretida, pode encostar o ferro de solda, ó, e ele não queima. Se a gente fizer isso no plástico, na mesa da nossa mãe, ó, ele queima. Então, precisa ter isso? Não, não precisa ter isso. Evidente que não. Mas se tiver, já que você quer brincar com esse troço, isso aqui custa 17 reais, 20, sei lá. Depende do tamanho, mas é uma coisa legal para se ter. Que, bom, evita de você ficar queimando as coisas, né? Ainda sobre coisas que podem facilitar nossa vida mexendo com eletrônica, o ferro de solda pode ficar aqui em cima da mesa. Você não comprou um negócio desse aqui. Aí, de repente, ele encosta na mesa e queima a mesa. Ou queima o plástico onde você está apoiando, ou queima qualquer coisa. Por isso, isso aqui, ó, suporte para ferro de solda. Isso aqui é tudo de bom. Ó, como é que é? Uma mola que o ferro de solda fica ali, não queima nada. Isso aqui pode encostar à vontade que não queima. E o ferro fica apoiado ali. Então ter um suporte para ferro de solda é muito bom. Porque você usou, botou no suporte, não se queima, não queima nada, não queima ninguém. A outra coisa é esse troço aqui. O nome disso aqui é terceira mão. Terceira mão por quê? Porque você vai perceber muito que quando você está usando solda, você está segurando a placa, você está segurando o ferro e você precisa de uma outra mão para botar a solda. Então, normalmente, para trabalhar com isso, você precisa de 3 mãos. Como você não tem, a gente compra a terceira mão. A terceira mão, ó, segura a placa. Aí, a gente pode chegar com o ferro, com uma das mãos, e chegar com a solda com a outra das mãos. E a placa está segura pela terceira mão. Essa aqui ainda tem uma lente de aumento, ó, quando a gente precisa para ver. Aí a gente usa do lado de lá. A gente olha por aqui e solda por aqui. Terceira mão com lente de aumento é bom, muito bom. Isso aqui tudo se mexe. Tudo você pode regular, mudar de posição. E ajuda pra caramba. A terceira mão é uma das coisas para eletrônica mais importantes que tem.
Vamos parar de conversa e vamos para a prática. O que a gente põe na placa quando a gente compra uma placa dessa de kit? Primeira coisa que a gente põe são as peças que são diferentes. Ó, tem vários LEDs, tem vários resistores, tem conector que a gente poderia pôr, ou essa chavinha aqui. Eu vou pôr a chavinha porque nela a gente vai poder treinar a solda, porque aqui nessa chavinha tem um detalhe que a gente vai poder errar à vontade. Você nota o seguinte, ó, tá escrito aqui, ó, on. Eu acho que não tá escrito on, não, tá escrito no. E aqui tá escrito on. Mas o fato é que é desse jeito aqui. Ela é desse jeito, é o jeito que a gente lê. Então a parte de cima da placa é isso aqui. E a gente vai tentar encaixar esses pinos aqui nesses buracos. E encaixa. Em 99% das formas encaixa, das oportunidades. Ó, encaixou legal. E aí, agora a gente tem que virar a placa de cabeça para baixo para poder soldar. Como a gente virou a placa de cabeça para baixo, a peça ficou solta, ela pode cair. Então você consegue qualquer coisa pontuda e tenta virar uma das pontinhas dessa peça. Ó, tenta fazer ela ficar virada um pouquinho só. Ó, virei a do lado de cá e vou virar a do lado de cá. Pronto, a peça ficou presa, não cai mais. Eu mostrei que o positivo da energia que alimenta essa placa é aqui. E aí ele vem, ó, por esse pino aqui, esse cobre aqui que foi recortado, e aí ele vem para cá, ó, através dessa trilha. O nome disso aqui é trilha, como aquelas trilhas que a gente tem no meio do mato. Então, ó, a trilha vem por aqui, e todos esses pinos aqui estão soldados no positivo. Então isso quer dizer o quê? Que eu posso soldar pontinha por pontinha dessa separadamente, mas se eu juntar todas elas, não vai ter problema nenhum, porque todas elas são positivas. Por isso que eu quis começar a soldar por esse componente, para a gente treinar a solda aqui separado, tentar soldar o mais separado possível. Mas se você errar a solda, não vai ter problema. Se você juntar uma perninha dessa aqui com essa perninha, não vai ter problema. Já aqui embaixo, se você juntar essas pernas, aí isso vai ter problema. Então aqui é legal para treinar a solda, para você conseguir soldar sem juntar uma com a outra. Se juntar não tem problema, se errar não tem problema, mas aqui embaixo não pode mais errar. Vamos então fazer a primeira solda. O ferro tá ligado, tá na temperatura, tá derretendo a solda, tá legal. Aí, se você deixou ele ligado muito tempo, ele fica desse jeito aqui, ó, meio sujo, meio oxidado. Mas isso aqui já tá estanhado, então tá bonito. Quando você tem um porta-ferro desse aqui, um suporte para ferro de solda, ele vem com esse negócio aqui, que é uma esponja própria para limpar a ponta de ferro de solda. Quando ela seca, ela fica dura, mas basta você molhar ela fica macia desse jeito. E ela não derrete com calor, ó, não derrete de jeito nenhum, diferente da esponja da pia. Aí, como é que você faz? Você pega, molha a esponja e arrasta aqui na ponta. Olha como é que ela fica bonita. Olha que beleza. Ah, mas eu vi num vídeo que se você fizer isso com a esponja molhada, você cria microfissuras na ponta do ferro de solda e isso aí estraga a ponta do teu ferro de solda. Eu tenho que te dizer que isso é mentira.
Mentira daquelas brabas. Porque essa ponta está estanhada. Estanho é um metal mole. O metal mole, quando ele esquenta, ele derrete. Se ele derrete, ele não cria fissura, ele está derretido. Você consegue criar fissura num copo d'água, dentro da água? Não, não tem como. Então, líquidos não criam fissura. E a ponta de um ferro de solda, ela tem estanho derretido e não cria fissura. Então é mentira. Pode limpar à vontade ali que não causa problema nenhum. Tá todo mundo doido para aprender a soldar e eu enrolando aqui. Mas vamos lá. Melhor posição para você segurar o ferro de solda é segurar o ferro de solda assim, como caneta, como lápis. Assim, segurou assim. Vamos lá. Às vezes nem eu me aguento. Aí vamos aprender a coisa mais importante do mundo para soldar. Tem gente que faz assim, ó, derrete a solda e aí vai lá tentar colocar a solda no lugar que vai soldar. O maior erro do mundo para soldar é fazer isso. Não é assim que solda. Por quê? Porque aqui nesse fio de solda existe um negócio chamado fluxo de solda. Aqui nesse fio tem um furinho, que se eu der foco, ele já derreteu e o furo não aparece. E dentro dele, aqui tem estanho e tem um tal de fluxo de solda. O estanho sozinho não pega no cobre, não pega aqui. É necessário fluxo. Geralmente a gente usa pasta de solda ou breu. Mas não precisa usar nada, porque dentro do fio de solda de boa qualidade, esse azulzinho desses carretéis, ou daquele tubinho que tem a tampinha azul, já vem com fluxo. Então, como é que a gente faz para soldar? A gente limpa aqui a ponta, a gente encosta. O ideal é ter um pouquinho de solda para conduzir. Líquidos conduzem melhor do que sólidos. Então a gente encosta um pouquinho de solda aqui para conduzir calor, só um pouquinho. Aí a gente encosta lá no lugar que vai ser soldado e leva a solda nesse lugar. E tenta derreter no ferro de solda, na ponta do ferro, ó. O Alexandre está apanhando. Ó. Você nota que a solda todinha ali em volta do pontinho que vai ser que era para ser soldado, derreteu e ficou todinha presa lá, ó. E é desse jeito aí. Vou botar para cá que fica mais fácil de ver. Soldar do lado, tendo cuidado para não encostar uma ilha dessa na outra. E lembrando que isso aqui é brilhoso, que já é estanhado. Então a gente encosta a ponta do ferro, deixa ela esquentar a peça que vai ser soldada. E vem aqui com a solda e derrete ela em cima da peça. Percebendo se a solda pegou na peça e na placa. Ficou grossa. Agora ficou legal. A ponta do ferro está com muita solda. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa solda.
deixar a ponta um pouco mais limpa. Vou encostar de novo e aí eu vou fazer rapidinho agora aqui para a gente não perder tempo. Você está percebendo que mesmo com toda a prática, com o melhor ferro, com a melhor solda, a solda está demorando a ser feita em cada ponto desse? Isso por causa de quê? Porque o fluxo que tem no fio de solda, ele demora a derreter no ponto que tem que ser soldado. E enquanto, não é que ele demora a derreter, ele derrete rápido, mas demora a aquecer o ponto que tem que ser soldado. Então, se você tem mais fluxo aqui no ponto, facilita a soldagem. Primeira coisa que eu vou fazer é aumentar a temperatura. A temperatura está em 300, eu vou passar para 400. E o que a gente precisa fazer? O ideal é que tenha fluxo nessa placa, que facilite a soldagem. E o que a gente pode fazer? Só aumentando a temperatura já melhora. Então vamos lá ver. Ó, a temperatura já derreteu a solda, mas a solda pega no lugar que tem que ser soldado, mas não tá do jeito que eu queria. Então vamos colocar fluxo nessa solda. Se você não, nessa placa, se você não fizer o que eu vou fazer agora, funciona do mesmo jeito, só que demora mais. E eu vou usar isso aqui, ó. O nome disso é breu, ó. Breu é uma pedra, é uma resina que vem de determinadas árvores, que facilita o estanho a grudar no cobre, ó. E a gente pode fazer uma resina, tipo um verniz, para passar na placa. Eu simplesmente peguei essa pedrinha aqui, quebrei ela, ela fica bem pozinho, botei no vidro e misturei com álcool. O meu tá escuro porque tá muito tempo feito, muitos anos mesmo. Mas se você fizer isso daqui com um breu novo, isso aqui vai ficar cor de mel. E aí você mistura com álcool, ele fica desse jeito, ó, igualzinho um verniz. E você pode pegar esse verniz e passar na tua placa todinha, se for o caso, ó, no lugar que você vai soldar, passa desse jeito aqui, ó. Isso aqui vai facilitar pra caramba a soldagem, ó. Pode acontecer dele entupir o buraco que você está soldando, que você vai enfiar os componentes, mas basta fazer uma forcinha que ele quebra o breu. O breu é uma pedra, né? É uma resina, quer dizer. Pronto, do jeito que está aqui, já é suficiente para a soldagem ficar muito mais, pense muito mais fácil do que está sendo agora. Vamos testar. Ó, até nas soldas que a gente já fez, a gente pode aquecer ela um pouquinho. Já pensei também em fazer uma outra modificação aqui.
Então, ela pega mais rápido. Mas eu vou fazer uma outra modificação. Eu vou trocar a ponta desse ferro de solda, vou botar a original nele. Vai melhorar. Troquei a ponta do ferro de solda e percebi que eu errei quando eu induzi vocês a trocarem a ponta por uma ponta muito fininha. A ponta original é ideal, porque ela tem calor suficiente para passar para a solda, para o lugar que vai ser soldado, sem deixar uma bola de solda muito grande. Ó, ela solda melhor. Aí não fica essa solda cabeçuda como tá ficando aqui. E aí a gente põe, ó, pouquinho só de solda, você já consegue soldar rápido. E com essa pasta nem precisa botar a solda às vezes, a própria solda que está na ponta do ferro já é suficiente para soldar. E aí, ó, ficou tudo soldadinho, legal, sem você botar as trilhas em curto, sem problema nenhum, ó. Ficou beleza, ó. Então, a ponta original é a melhor. Eu me enganei. Para não demorar muito, vou soldar logo as outras pontas de baixo, tomando cuidado para não pôr elas em curto. Pronto, rapidinho, soldou tudo, ficou beleza. Ó. Essa peça só cabe em uma posição. Agora está na hora da gente colocar o LED. O LED é aquela pecinha que acende e ela nada mais é do que um diodo que emite luz. Diodo é uma peça que tem esse símbolo aqui e ele é feito, é como se fosse uma válvula. Ele só conduz de um lado, daqui para cá. Daqui para cá ele não conduz. É como se fosse uma catraca que roda para um lado, você tenta rodar para o outro lado, não roda, desliza. E o LED, ele é caracterizado por duas pontinhas. A ponta negativa, que é essa daqui, que é o cátodo. Se vocês me virem chamando de cátodo, vocês não me corrijam, porque eu sou do tempo que se chamava isso aqui de cátodo, mas são palavras proparoxítonas, então todas elas são acentuadas e tem a sílaba tônica na primeira sílaba. E o ánodo, que é o positivo. Vamos gravar da seguinte forma. Quando um LED está novo, você vai ver o seguinte nele. Você vai ver que ele tem uma perninha menor e uma perna maior. A perna maior é o mais, vamos pensar assim. Mais é maior e menos é menor. Então aqui é o cátodo e aqui é o ánodo. E se as pernas já tiverem sido cortadas, você vai perceber nele que ele tem um chanfradinho aqui, ó. Ele é redondo, mas aqui desse lado tem um chanfrado. Esse chanfrado é exatamente esse lado negativo aqui, é o cátodo. Aqui onde a gente vai colocar na placa, tem o desenho do LED. A parte de baixo é o cátodo, é o negativo. Mas a gente poderia ver por aqui.
aqui, ó, é negativo. Então, por aqui a gente olharia que a perna do LED que é soldada aqui é o negativo. Então, ó, o LED está soldado aqui, aqui é o negativo. Então, o único jeito da gente colocar ele aqui, se colocar o contrário não funciona, é colocando a parte negativa virada para baixo. Então, a gente vai posicionar todos eles assim, vai abrir um pouquinho só a perna dele para ele não ficar saindo e vai soldar. Então, eu vou fazer isso. Eu soldei uma perninha de cada só, para agora poder pegar e posicionar ele melhor. Pegar ele tá solto por uma das pernas e eu boto tudo retinho. Agora a gente corta. Para cortar, existem vários alicates. Aquele alicate de corte comum, que é grossão, não é bom. O bom são esses alicates aqui, que são fininhos. E aí você consegue chegar aqui na perninha da peça que vai ser cortada e cortar ela bem rentinho. Vou cortar essa. Esses alicates são bem baratinhos no Mercado Livre, uns 15 reais por aí. Agora vamos para a parte mais chatinha e complicada da montagem, que é a identificação dos resistores. Os resistores são essas peças aqui. Elas são caracterizadas por essas coresinhas que tem. E existem resistores de mesmo valor maiores. Esse aqui é um resistor de meio watt. Existe resistor de 1 watt, que é maior um pouquinho, de 2 watts, de 5 watts. Então, o tamanho não diz nada sobre a resistência. O que vai falar são essas cores. E as cores, elas são caracterizadas por esse código de cores aqui. Onde o preto é 0, marrom 1, vermelho 2, laranja e assim por diante. Lembrando que o dourado, ele é um divisor por 10 e o prateado um divisor por 100. Essas duas cores aqui só aparecem no final do resistor. E esse dourado aqui é muito confundido com marrom. Então, a gente pode às vezes dizer, se ficar confuso, onde é que começam as cores do resistor. Geralmente, a parte de baixo é esse marronzinho aqui, que é o dourado. O que nos interessa são as 3 primeiras cores, só isso daí, só essas 3 primeiras cores. E onde é que são as 3 primeiras cores? As 3 primeiras cores são a cor que fica mais perto da pontinha dele. Isso já foi muito difícil de resolver, mas hoje em dia a gente tem multímetros. Fácil, só medir.
Mas vou explicar como é que a gente identifica a cor de cada resistor. Mas um multímetro, não desse aqui, mas tem multímetros dessa mesma marca que custa R$20, que você pode ter e facilitar muito a identificação dos resistores. E aí, como é que se lê um resistor? Um resistor a gente lê o seguinte: as duas primeiras cores dele, elas são valores, a gente lê como número mesmo. E a terceira cor é o número de zeros. Lembrando que toda vez que a gente falar sobre K, K significa 1000. Ou seja, são 3 zeros. Mega significa milhão. Ou seja, são 6 zeros. Aqui na nossa placa aparece muito o valor K. Olha lá, 1K, 2,2K e aí assim por diante. Ou seja, são 3 zeros. 1K significa 1 mais 3 zeros, que é igual a 1000. Então 1K é a mesma coisa que 1000 ohms. Então como é que a gente identifica um resistor? 330 ohms. Quem é o 3? O 3 é laranja. Então a primeira cor é laranja. A segunda cor é o que? 3 também, laranja. E a terceira cor é 0. 0 é o que? É preto. A terceira cor é sempre a quantidade de zeros. Então, se eu tenho 0, eu não tenho 0, 0, 0. Eu tenho 1 0, porque aqui ó, tem 1 0. Então aqui é marrom. Então o resistor de 330 ohms ele era laranja, laranja e marrom. E o de 470? Ele é o que? 4 é amarelo. Amarelo, minhas araras estão soltas. 7 é roxo ou violeta. Eu botei roxo porque tem menos letras. E aqui é 1 0, ou seja, marrom. Um K. 1K é como? 1K é 1000. 1K é 1000. Ou seja, 1 0 0 0. Então, a primeira cor vai ser o 1, marrom. A segunda cor é quem? Do 1000. É 1 0. Então, se é 1 0, é preto. Então, eu já coloquei do 1K, eu botei o 1, botei 0. Quantos 0 falta para 1000? Faltam 2. Então, quem é o 2? Vermelho. Então, 1K é marrom, preto e vermelho. Entendeu como é a lógica? 2,2K. 2 é vermelho. O outro 2 mais um vermelho. E, ou seja, a gente botou 2,2K é 2.200. Quantos zeros faltam? Faltam 2. Quem é o 2? É o vermelho. Então aqui é vermelho. E assim por diante. Vou fazer aqui o 10K. Ó, 10K.
10, 1 é marrom. O outro é 0, o 0 é preto. Para 10.000, 10K é 10.000. Faltam quantos? 3 zeros. Quem é o 3? Laranja. Então é desse jeito que a gente faz a identificação dos resistores. Agora vamos dar um confere aqui. Vamos pegar um aqui para a gente ver se é isso mesmo. Agora na prática, isso é bem complicadinho. Porque mais difícil do que identificar quais são as cores de cada resistor é identificar que cor está aparecendo aqui. Principalmente nos resistores muito pequenininhos. Principalmente na terceira cor. Esse daqui, por exemplo, vamos medir. Ó, vou pegar aqui o multímetro e vamos medir a resistência dele. Olha lá, 462. Esses resistores todos têm 10% de tolerância. Então, 470, que é o quanto ele é, ela pode variar 47 ohms para mais ou para menos. 462, a gente vai identificar que é o resistor de 470. E 470 seria marrom, roxo e marrom. Mas aqui você nota que ele tem marrom, roxo, parece que a terceira cor é preto, sei lá, é difícil de identificar. Não é preto, é uma cor um pouco mais, sei lá. Então, é bastante complicado. É bom você saber como é que identifica isso daqui, mas na hora H, ter um multímetro é muito importante. Porque o multímetro vai dizer para você quem é quem. E é assim que mede. Você bota a ponteira, ele já fica na escala automática, alto. Você bota a ponteira aí nele. Evita segurar com a mão quando é resistor de mega. Aqui, ó, tá aparecendo ohm. Ali, o símbolo do ômega. Então, esse é um resistor de 462, 470 ohms. Vamos pegar um aqui que seja de K, que seja um resistor acima de 1000. Ele vai aparecer a letra K aqui em cima. Olha lá, 22,02K. Então esse aqui é o resistor de 22K. É esse resistor aqui. Então fica mais fácil você identificar com um multímetro. É bom saber esse negócio aqui, claro. Mas na hora de identificar que cor é essa, é muito complicado em resistores muito pequenininhos. Então, para colocar os resistores aqui na placa, a gente vai usar o multímetro de preferência. Esse aqui é o resistor de 330K. A gente pode colocar ele nas placas de duas formas. A gente pode botar ele em pé e botar essa perninha encaixada ali no buraco. Mas isso não vou encaixar não, porque não é assim que vai ficar preso. Isso a gente faz quando não tem espaço. Quando o espaço entre um furo e outro é menor do que o espaço do resistor. Mas aqui já foi desenhado para esse resistor. Então o que a gente faz? A gente dobra, bota ele em pé, ou seja, coloca ele na cor, no 3 aqui, o laranja para cima.
Se não fizer isso também não tem problema, mas é mais uma questão estética. E coloca as duas perninhas no seu respectivo furinho. Ó. Desse jeito aqui, fica mais bonitinho. E para ele ser identificado depois, a gente bota em pé. Aqui atrás, a gente já sabe que a gente puxa essa perna para cá para poder soldar e ele ficar preso. Então eu vou identificar cada resistor baseado aqui nas cores e também conferindo com o multímetro, e vou colocar aqui. Vamos rapidinho só aprender o que a placa quer mostrar para gente, que é, dependendo do valor do resistor, a corrente que passa pelo LED vai ser mais baixa. Então a gente vai ligando as chavinhas e a gente vai vendo que o LED vai ficando cada vez mais fraco. E ele mostra aqui o seguinte, ó, a tensão da fonte que vai ser alimentada a plaquinha vai ser 5 volts. E o LED, ele consome, para ele acender, 2 volts desses 5 volts. Então, olha, as correntes que a gente vai ter aqui nessa placa vai ser baseada na lei de Ohm. E a lei de Ohm diz o seguinte: a tensão, que é dada em volts, ela é igual a resistência vezes a corrente, a resistência vezes a amperagem. E a tensão é expressa em volts. Então, ó, tensão é igual a esse vezes esse. A resistência, que é dada em ohms, é igual a tensão, a voltagem dividido pela corrente, pela amperagem. Então, a resistência é a voltagem dividido pela amperagem. E a amperagem, que é isso daqui, vai ser igual a tensão, que é dada em volts, dividido pela resistência. Então, a amperagem é a voltagem dividido pela resistência, que é dado em ampere. Como a gente tem uma fonte de 5 volts e o LED consome 2, qualquer resistência que a gente botar aqui embaixo vai ser 3 dividido pela resistência. Digamos que a primeira resistência é 330 ohms. Isso aqui dá 0,009 mais ou menos amperes, que é igual a 9 miliamperes. Um LED, ele pode consumir até 20 miliamperes. Então, qualquer resistor que a gente colocasse aqui, que essa corrente ficasse em até 20 miliamperes, ele não queimaria. Se a gente bota um resistor mais baixo, muito baixo, e essa corrente aqui passa muito de 20 miliamperes, o LED queima. Então, os valores de resistor que a gente vai botar, ó, por exemplo, de 470, daria praticamente 6 miliamperes. O de 1000 ohms, que é o de 1K, daria 3 miliamperes. E aí é aquela coisa, o LED ele vai ficando cada vez mais fraco. E o que a plaquinha quer mostrar isso? Na verdade é uma placa para treinar solda, para treinar montagem e para a gente ver no final um valor que a gente vai ver, que a gente vai ligar essas chavinhas aqui e os LEDs vão ficando cada vez mais fracos. Vamos ligar para a gente ver. Eu vou usar a minha fonte de 5 volts. Ela está com 5,17 volts. Aí você pode falar, poxa, mas eu não tenho uma fonte dessa para testar. Mas pode testar com um carregador de celular, que também é 5 volts. E o próximo vídeo eu vou mostrar como é que faz uma fonte ajustável como essa daí. Não idêntica a essa, mas com uma plaquinha igual a essa.
Agora então vamos ligar o botão 1, que é o resistor de 330 ohms. Você nota a intensidade do LED. Aí, teoricamente, esse daqui fica um pouco mais fraco. A câmera não percebe muito isso. Esse é de 1K. A câmera ainda não consegue perceber. No meu olho eu consigo ver que esse aqui está mais fraco que esse está mais fraco que esse. Agora dá para ver, esse aqui está bem mais fraco. Esse aqui é o de 2,2K. Esse aqui é quase 1 mA que está passando aqui nesse LED, quase nada. Agora que está passando bem pouquinho. Você nota que o LED está ficando cada vez mais amarelado, né? Ó, aqui está bem fraquinho. Aqui também. E aqui quase não acende. Aqui tá bem desmaiadão. Então é isso daí. O que a placa quer mostrar é isso. Dependendo do valor do resistor, a corrente é cada vez mais baixa e o LED, por isso, acende cada vez mais fraco. É um circuitinho que ele mais se presta a treinar você a montagem, soldar e essas coisas todas, do que alguma coisa propriamente prática. Mas no final fica bonitinho. E agora então o próximo vídeo que eu vou fazer vai ensinar como a gente pode montar uma fonte desse tipo, ajustável, que vai, se eu não me engano, até 15 volts, para a gente poder usar nos outros testes que a gente vai fazer, nas outras experiências que a gente vai fazer. Então, foi um vídeo demorado, mas foi um vídeo que a intenção era mostrar a você tudo que você precisa saber para montar um circuitinho, para comprar e poder montar ele sem grandes dificuldades. Tudo que envolve montagem de placas e circuitos eletrônicos, eu tentei mostrar aqui. Qualquer dúvida, só perguntar, que eu sempre respondo as perguntas. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula.